Fui programado pelos meus pais. Consigo mudar? Fique até o final nesse vídeo, você vai saber as respostas para isso. Mas antes, rola aí a tela, dá um like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, a hora é essa. Clique no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo tão interessante quanto este. Roda a vinheta que eu já volto. Olá, sou Luciene Marques do Mais Saúde e hoje estamos aqui com um vídeo com um tema mais que interessante. Será que o que somos hoje é o resultado de uma programação? Será que a culpa é dos nossos pais? E então, Dr. Luiz Ribeiro, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Que eu sei que tem muita coisa interessante que você vai colocar aqui para a gente agora. Olá, pessoal. É um grande prazer estar de novo com vocês aqui. E isso é bastante instigante, porque algumas escolas de psicoterapia e psicologia, alguns anos atrás, colocaram isso de maneira muito veemente. Você é o que é por culpa dos seus pais. Então, vamos resolver essa questão aqui. Os pais são culpados ou não? Será que nós fomos programados para sermos o que nós somos? Será que é possível mudar essa programação caso ela tenha sido feita? O que é que nós somos? Nós somos bonecos, somos atores, somos nós mesmos? Será que a nossa vida poderia ser muito diferente se nós resolvermos e entendermos essa questão? Esse é o meu desafio para você. Eu vou contar algumas coisas aqui bastante interessantes que vão fazer você refletir muito sobre a sua vida, sobre quem você é e como você pode se comportar daqui em diante. Se nós levarmos em consideração que nós nascemos num núcleo familiar influenciado por adultos, é claro que muitas das coisas que nós fazemos são influências dos nossos pais, daquelas pessoas que estão diretamente com a gente, sejam avós, são os cuidadores, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas à nossa infância, quando a gente é neném. Porém, existem critérios, coisas que estão envolvidas nessa programação que a gente não tem ideia. A gente não sabe, por exemplo, que o quanto nós recebemos de carga genética, a gente não sabe o quanto a gente recebeu dos nossos pais de carga genética, a gente não sabe o quanto nós recebemos do meio que nós vivemos, nós não sabemos quais são as influências da cultura, da sociedade, dos campos morfogênicos que tem à nossa volta. Nós vamos fazer um vídeo depois somente sobre campos morfogênicos, que é um assunto interessantíssimo, apesar do nome ser esquisito. Você vai se identificar muito com esse tipo de informação, vai saber por que você se tornou humano e por que você continua sendo. Então, nos campos morfogenéticos. Mas então, o que acontece quando a gente nasce e por que nós estamos sobre essa influência e qual é o mecanismo que acontece? O que passo a passo foi colocado para você construir essa personalidade que você é e leva até hoje. Vamos lá. Primeira coisa, quando nós estamos ainda na barriga da nossa mãe, nós já recebemos influência do meio externo, através dos sentimentos da nossa mãe, através das sensações que nossa mãe tem, através de todos os estímulos que ela está sujeita, nós também estamos sujeitos quando nós estamos ainda na gestação. O que se pensava anteriormente, que o neném, quando nascia, só estava sujeito às informações depois do nascimento, a gente já sabe que isso não é verdade, existem várias maneiras de se comprovar isso hoje. E quais são essas informações? Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Então, quando a gente nasce, a gente já traz uma bagagem. Olha só que interessante. A gente já traz uma bagagem. Essa bagagem é uma bagagem transmitida pelas sensações da mãe. Essa bagagem tem informações do nosso DNA, da nossa espécie. Essa bagagem traz informações dos nossos antepassados através do próprio DNA. Essa bagagem traz informações do nosso campo energético, que tem da nossa família, que a gente chama de campo morfogênico. Essa bagagem traz também a expectativa dos adultos que estão à nossa volta. Todo organismo vivo tem uma preocupação básica que é inevitável. Ele tem que sobreviver. Ele tem que sobreviver a qualquer custo. Então, se nós pegarmos uma bactéria e um ser humano, você vai ver que no instinto básico, na estrutura básica do organismo vivo, está a condição de ter que sobreviver a qualquer custo. Então, não é diferente. Quando o neném nasce, ele precisa sobreviver. Não sei se vocês já ouviram falar que nós somos afeto-dependentes. O que isso quer dizer? Significa que se nós não recebemos a atenção, além dos cuidados,
nós podemos não sobreviver. Isso ficou muito evidente quando uma enfermeira britânica, na Primeira Guerra Mundial, ficou responsável por um berçário com centenas de crianças recém-nascidas, com um pouco mais de idade. Ela e outras enfermeiras ficaram responsáveis para cuidar dessas crianças. Elas conseguiam fazer tudo, a parte de alimentação, higiene, cuidavam dessas crianças, só que não se conseguia dar atenção e carinho para todas elas. Somente um ou outro recebia esse afeto diferenciado. E ela observou que essas crianças eram muito mais resistentes, nunca ficavam doentes e dificilmente morriam. Isso ficou tão evidente que ela depois fez um trabalho de doutorado dela, estudando esse tipo de comportamento do ser humano. Por que nós precisamos tanto de atenção e de carinho? Não basta ter alimentação, não basta ter estrutura, não basta ter um suporte, nós também precisamos dar atenção. Essa é a verdade. Nós somos seres humanos, nós somos afeto-dependentes, nós precisamos da atenção dos outros. Você talvez já tenha passado na sua vida em alguma situação em que você descobriu que você tem capacidade de sentir, ter sensações, sentimentos que não estão necessariamente dentro do seu corpo físico. Por exemplo, se você estiver numa festa e tiver alguém observando você de longe, você pode estar de costas, que é capaz de você perceber isso, ainda olhar na direção da pessoa e ainda saber qual é a intenção que a pessoa tem. Você já deve ter passado por isso. Se não passou, você conhece alguém que já passou por isso. Por que isso acontece? Nós temos a capacidade de receber essa intenção e ela é importante e vital para a nossa sobrevivência. Esse ser humano que nasceu agora, esse bebê, esse recém-nascido, ele precisa da atenção dos pais dele, senão ele não sobrevive. E como é que ele vai receber essa atenção? Ele vai negociar com os pais ou os cuidadores que estão à nossa volta como ele vai receber essa atenção. Nós falamos no vídeo passado, se você não assistiu, volta lá e assiste depois que você terminar isso aqui, você vai ver que um assunto se completa com o outro, que são os jogos da vida. Os jogos são a operacionalização daquilo que nós estamos falando aqui hoje, que é o roteiro de vida. Esse roteiro ele é negociado com os pais e precisa ser estruturado de maneira que você consiga receber a atenção, os seus pais consigam dar atenção para você. É uma estrutura que você precisa saber até onde você pode ir e seus pais também. Esse jogo que você está falando faz parte daquele script. Você vai jogar dentro daquele script original que nós falamos no vídeo passado, não é isso? Exatamente. O que é o script original? O script original é um padrão de personalidade que você negociou com seus pais que vão fazer parte da sua existência todinha. Então, como é esse roteiro? É como se eu interpretasse um personagem, esse personagem tem um papel dentro do núcleo familiar que depois vai se arrastar pela sua vida toda. É aquele papel que você escolheu, negociou, é a melhor maneira de você receber a atenção que você precisa, porque é uma questão de sobrevivência. Se essa criança não receber atenção, ela não sobrevive, ela sabe disso, está no instinto dela. Então ela vai chamar realmente a atenção do adulto, de alguma maneira, e o adulto vai poder proporcionar para ela também um padrão de intenção para essa criança, e ela vai receber essa atenção e todos os dois vão ficar satisfeitos, o adulto e a criança. O adulto vai buscar nos seus padrões anteriores, porque ele também passou por isso, ele também tem um roteiro de vida, ele também foi programado pelos pais, pelos cuidadores, de como deveria ser, e aí vai fornecer para essa criança as opções que ele tem para dar. E a criança vai pegar aquelas que são adequadas a ele. Então, é uma negociação. A criança diz o que ela quer, o adulto diz o que pode dar, e eles entram no acordo, e você tem aí o seu roteiro de vida, o seu avatar da sua vida, aquele personagem que você vai ser a sua vida toda. Então, os pais são responsáveis por isso? Sim, mas você também. De alguma maneira, você tem capacidade, ainda muito pequenininho, de negociar isso, de entender como é que isso funciona. Como acontece essa negociação ainda quando somos muito pequenos? Existe aquilo que está disponível e aquilo que não está mais disponível. Por exemplo, se tiver uma família com 3, 4, 5 crianças, cada uma delas vai negociar um roteiro diferente para si. E eles não vão ser concorrentes. Eu não consigo ter no mesmo núcleo familiar um roteiro de uma pessoa que vai ser o medroso e outro medroso no mesmo núcleo. Eles não conseguem concorrer. Então, se já existe um medroso e esse medroso já está conectado ali, já está formatado, o outro que vir vai pegar um papel que esteja disponível naquele núcleo. Talvez seja o corajoso, talvez seja o doente, talvez seja o inteligente, talvez seja o esperto. Olha as famílias que você conhece à sua volta.
você vai ver que os irmãos, cada um deles tem mais ou menos uma estrutura montada que ele segue a vida todinha e não muda, não sai muito daquilo. Mas você não consegue ter 2 espertos, 2 medrosos. Isso não quer dizer que você não tenha 2 pessoas medrosas na minha família, não é isso. Mas 2 roteiros de medrosos você não vai ter. Um pode ter medo e o outro vai ser o medroso. Um pode ser o esperto e o outro vai ter esperteza. Mas o roteiro de vida, aquela característica principal da vida da pessoa, está ali determinada naquele momento que ela fecha o acordo com os pais dela e os pais dela vão criar a expectativa da vida dela. E você vai se esmerar em cumprir o seu papel durante a sua vida toda. E aí, pelo que eu posso entender, ao longo da sua vida, você vai aí adicionando crenças que favoreçam esse script. Quais são os elementos desse roteiro? Eu preciso de elementos. E aí eu vou começar a escolher crenças, e essas crenças que vão ser os alicerces da minha vida, da minha personalidade, que vão ser o modelo, o formato automático que eu crio na minha vida para poder funcionar dentro desse roteiro. E aí é nesse momento que o segredo do que você vai ser na sua vida são essas crenças que são colocadas em cima do roteiro original. Esse roteiro vai perdurar pela sua vida toda até o dia que você consiga entender isso que eu estou explicando para você, comece a resgatar qual é o seu roteiro original, faça a modificação no seu roteiro original e aí sim você consegue fazer todas as mudanças no sistema de crenças que você tem para se tornar quem você acha que deve ser hoje. A partir de agora, você que está aí assistindo esse vídeo tem a sua grande chance de entender esse mecanismo, identificar qual é o jogo que você está jogando, quem você é hoje e por que você é assim e fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. Você vai poder mudar o que você quiser mudar e ser quem você tanto deseja ser. Não é isso? Exatamente. Então, vamos recapitular aqui para que você possa se posicionar de maneira muito clara, muito evidente no que está acontecendo na sua vida. Primeira coisa, a sua vida é exatamente do jeito que você gostaria que fosse? Se não é, o seu roteiro talvez esteja inadequado para você. Porque nem todo roteiro ele é disfuncional, presta atenção. Tem roteiros que funcionam e tem roteiros que não funcionam. Tem roteiros que funcionavam até certo ponto, depois pararam de funcionar. Então, eu posso vir com um roteiro que funcionava muito bem até o dia que eu me casei. E dali em diante, aquele roteiro não serve mais para mim, porque eu não consigo mais desenvolver minha vida, eu começo a ter vários tipos de problemas, aí eu começo a questionar o que é que eu fiz na minha vida, o que é que eu escolhi. Mas pode ser que você passe a sua vida toda e o seu roteiro esteja adequado dentro da sua expectativa. Ou seja, a sua vida foi legal, foi correta, está muito bem, então você não tem nada para mudar. Mas se você identifica que a sua vida não está legal, se você identifica que tem alguma coisa que está errada, então eu vou lhe dar aqui o cenário todo para você começar a pensar e nós vamos fazer ainda muitos vídeos. Acompanhe aqui no nosso canal, a gente vai fazer muitos vídeos sobre isso, para que você possa aprender a mudar todo esse sistema. Então, primeira coisa, olha só. Quando você nasce, você já traz uma bagagem, ok? Essa bagagem vai lhe dar parâmetros para você poder escolher o roteiro que seus pais vão sugerir para você. Você não consegue um roteiro que seus pais não têm para dar. Eles só vão dar aquilo que eles têm. Então, eles vão oferecer alguma coisa, você, dentro daquela bagagem que você tem, você vai escolher aquele roteiro. Aquele roteiro vai passar a ser adequado porque seus pais vão começar a prestar atenção em você e dar toda a energia de intenção que você precisa. E aí, a partir desse momento que você precisa da energia de intenção, você vai começar a trocar com eles e vai vivendo, 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 e vai chegar um momento que você vai operacionalizar isso através dos jogos. Se você ainda não sabe o que são jogos, clique aqui embaixo, tem na descrição, ou então no cardzinho aqui do lado, que vai estar dando sugestão para você do vídeo sobre os jogos. Aí volta lá e assiste o vídeo dos jogos, que é complemento desse aqui. Você tem a fase de criação do seu roteiro, a fase de estruturação do seu roteiro e a fase de manutenção do seu roteiro, que são os jogos. Se esse cenário todo mostra para você que a sua vida não está legal, então está na hora de você começar a pensar e reprogramar aquilo que você criou quando você era criança. Essa reprogramação, ela não necessariamente é rápida, ela pode ser um pouco trabalhosa para fazer, mas é possível. Nós temos aqui vários exemplos da minha vida atendendo, eu sou psicólogo há 20 anos, hipnoterapeuta há 20 anos, nós conseguimos fazer isso, e aí você também consegue, mesmo sem uma terapia, você consegue. Se você entender qual é o processo, você consegue desmontá-lo. Todo mundo consegue fazer essa mudança?
todo mundo consegue. O recurso é disponível para qualquer um. Por quê? Porque nós temos a nossa capacidade cognitiva de fazer esse tipo de alteração. Na verdade, nós escolhemos esse roteiro e nós temos condições de trocá-lo. Quando a gente colocou no início aqui, se nós éramos vítimas dos nossos pais, eu digo para você que não. Foi uma negociação. Eles deram o que eles podiam dar e você tem condições de escolher novamente. Então, alguns processos vão precisar ser feitos. Não é uma mudança rápida de se fazer. Às vezes precisa de bastante concentração, observação. Às vezes uma auto-hipnose pode ajudar, uma terapia também pode ajudar. Então, se você está num lugar, se você tem um terapeuta, converse ele sobre isso, converse sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui na descrição do vídeo. Quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato com o nosso site, tá? Também tem aqui na descrição. Qualquer pessoa consegue fazer. E o tempo que vai levar? Isso vai depender do seu envolvimento e das número de barreiras que você conseguir desmontar até chegar ao miolo da questão. Porque, lembra que você está falando que é uma condição básica do ser biológico, a proteção. O seu ego ele pode se sentir um pouco ameaçado em você fazer essa mudança, essa estrutura, porque ele pode não acreditar que o caminho é esse, né? Na verdade, para ele, você está jogando seguro. Então, você vai ter que fazer alguns ajustes para poder convencer o seu ego, ou seja, você mesmo, de que é seguro fazer isso e que vai ser muito bom. Você vai conseguir resultados excepcionais, você pode mudar radicalmente a sua vida, você pode mudar a sua saúde, você pode mudar a sua condição financeira, você pode mudar as questões familiares, seus relacionamentos, tudo, seu emprego, tudo, porque você vai mexer no alicerce, no cerne da questão. No próximo vídeo, eu acho que já vai ser no próximo, nós vamos falar sobre estresse. E uma das questões que foi desenvolvido também já diversas pesquisas, tem muitos artigos publicados sobre isso, é que a falta do contato físico, do carinho, da atenção, faz com que esse ser se torne mais estressado. É uma pessoa que tem menos capacidade, menos habilidade emocional para lidar com as adversidades, com o estresse. São pessoas que já têm um nível de cortisol mais alto mesmo. Quando o cortisol está em grande quantidade, a gente tem aí uma destruição da nossa saúde. Acontece várias coisas, nós já falamos sobre isso também num dos vídeos aí, nessa mesma playlist. Eu gostaria que você agora desse aí um passo a passo de como podemos fazer essa transformação, desde identificar e promover algumas mudanças. Okay. E se você for dar esse passo a passo, eu já vou pedir aí para quem está vendo o vídeo pegar um papelzinho e uma caneta para fazer as anotações, porque hoje é o grande dia. Primeira coisa, vamos fazer uma retroengenharia. O que isso quer dizer? Nós vamos do passo atual para os passos anteriores que nós demos na nossa vida. Quando você era neném, mesmo que você converse com seus pais, eles não vão conseguir identificar isso para você, não adianta. Vai ser muito, muito, muito difícil, a não ser que seus pais compreendam muito disso que nós estamos falando aqui, para eles poderem dar uma dica para vocês de o que é que foi negociado. Mas você tem todos os indícios hoje de como foi essa programação. Lembre-se, programação acordada entre seus pais ou cuidadores e você. Então, se seus pais não estavam presentes, mas eram os seus avós, eles são cuidadores. Um empregado, uma empregada, tio, uma tia, uma creche, não sei. Tá? Eles eram aquelas figuras em que você estava fazendo a sua negociação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é quais são os jogos que eu estou jogando? Qual a posição no jogo? Tá? Volto a dizer para você, se você não sabe o que é jogo, volta lá no vídeo do jogo para poder saber o que é o jogo. Qual é a posição no jogo que você está jogando? Perseguidor, salvador ou vítima? A partir do jogo, o jogo, lembre-se, é a operacionalização do roteiro. O roteiro foi programado quando você era criança, mas foi em cima de uma bagagem que você trouxe na barriga da sua mãe. As expectativas dela, DNA, cultura, sociedade, campos morfogênicos. E quando chegar no momento lá que você nasceu, você vai ter a expectativa da sua mãe, porque você estava na barriga dela, porém também tem a expectativa do pai, que estava junto com ela, esperando você chegar. Tem a expectativa da família, tem a expectativa dos amigos, tem a expectativa da sociedade, tem as informações do DNA. Então, é um campo muito complexo e a gente vai passo a passo aqui em outros vídeos colocando como é que a gente vai lidar com cada um desses. Mas a primeira coisa que você tem que fazer hoje é começar a identificar seus jogos. Depois você vai identificar seu roteiro
e depois do roteiro você vai identificar quais são as propostas iniciais da sua vida. Então, aí você identificou que você está jogando, você está sempre priorizando a posição do vítima. Se você está sempre priorizando a posição de vítima, provavelmente você tem um roteiro de vida de vítima, porque é confortável para você sempre estar na posição da vítima. Quando você não está, você joga uma isca para a pessoa te bater e você se sentir vítima. Não é isso? Porque é assim que eu me completo. Tá vendo? Todo mundo me maltrata, ninguém gosta de mim, nunca gostou, meus pais nunca me deram atenção mesmo. Eu sempre fui um rejeitado na família, não era agora que ia ser diferente. Então, aí, se você repete muito o jogo que você se sente confortável de ser, como você se sente sempre, é a crença que você tem. Se você acredita que você é uma vítima, você vai estar sempre jogando para poder ficar na posição de vítima. Se você está no emprego, provavelmente você vai fazer alguma coisa que vai gerar uma bronca, um esporro, ou você vai chegar atrasado, começar a ser perseguido para poder você ser a vítima. Muito bem colocado, Luciane. Você vai ter que recuar mais no passado e entender por que isso é importante para você. É aí que a grande mudança do seu roteiro vai ser exatamente quando você entender por que aquilo é importante. E aí, quando deixar de ter importância, você vai conseguir fazer todas as mudanças que tem que fazer. O roteiro, as crenças, os jogos, você vai mudar tudo. Você pode até pensar que existem alguns episódios na sua vida. Quando eu tinha 6 anos, aí aconteceu alguma coisa comigo. A gente depara muito com isso quando a gente fala das regressões. A gente se depara muito com isso. Episódio de 6 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos, em que existem eventos que estão muito ligados àquele roteiro principal seu, mas eles, na verdade, são só reforços. Reforços de uma escolha que você fez. E essa escolha está baseada em porque você, lá no fundo, você acha importante isso. Se você entender aonde é que o valor que você dá àquilo, você desmonta tudo. Esse é o grande segredo, você desmonta tudo. Eu costumo falar, quando eu falo sobre as crenças, tudo são escolhas. Se hoje isso está acontecendo na minha vida, foi porque eu escolhi, você escolheu. E algumas pessoas ficam um pouco assim chateadas, né? Porque não entendem. De alguma maneira aquilo tinha valor para você. Tem valor. Elas não entendem assim. A pergunta é: se eu não gosto, por que eu estaria escolhendo isso? Exatamente. Só que essa resposta você vai buscar muito lá atrás, não é isso? Muito, muito, muito lá atrás. Que antes da gente chegar aqui, nós escolhemos alguns desafios. E tudo que vem depois, o script, as suas crenças... Quem entendeu é roteiro também, a mesma coisa. Tá? Elas vão sendo agregado porque são os desafios. Você monta, é como um game mesmo. Você vai montando ali os níveis de desafios. Desafios, tudo isso aí. Se você mudar a programação original, você muda o jogo todo. É isso. Isso. E se você chegar a esse momento de querer mudar a programação original, é porque você já atingiu um dos níveis que você se colocou. Que você mesmo estabeleceu. Parabéns! Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você já atingiu esse ponto e está precisando muito dessas alterações. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Acompanhe o nosso canal, acompanhe os vídeos que nós vamos fazer aqui. Vamos falar muito, muito, muito sobre isso. Muito obrigado! Olha, muito bom. Esse vídeo, realmente, esse assunto ficou muito interessante. Eu acho que tem condição de ajudar muitas pessoas. Então, vocês que estão aí assistindo, agora é hora. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Você vai conseguir ajudar muitas pessoas se elas entenderem isso como você também está entendendo agora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Até logo!